Bom dia, gente! Olha, dessa vez nós falamos da França. Vocês sabem que na Itália já existe a obrigação de vacinação no setor de saúde. E agora a França está pegando esse exemplo e está indo ao mesmo caminho. Uma exigência de vacinação para trabalhadores de saúde e cuidados está no horizonte na França. O Conselho Consultivo Científico recomendou esse e outros requisitos ao governo na sexta-feira, ontem. O objetivo é retardar a propagação da variante Delta, que surgiu pela primeira vez na Índia. Ela responde agora por cerca da metade dos resultados positivos dos testes na França. De acordo com o ministro da Saúde, Olivier Véran, independentemente disso, as discotecas podem reabrir. Uma coisa muito estranha, né? Num caso, eles querem a obrigação, no outro caso, eles abrem para ter uma maior aglomeração das pessoas. Dificilmente entender o jeito de agir. Mas nós vamos ter bastante números aqui, logo daqui para frente. E aí vai ser muito interessante observar essas comparações de 2019, 2020, 2021. O Conselho Consultivo da Corona advertiu que uma quarta onda ligada à variante Delta poderia vir rapidamente, pois os níveis de vacinação na França são insuficientes. Finalmente, cerca de 39% da população foi totalmente vacinada contra o vírus. De acordo com as autoridades sanitárias, o governo planeja introduzir em breve um projeto de lei para a vacinação obrigatória, como uma sessão especial agendada para segunda-feira. Na segunda-feira à noite, o presidente Emmanuel Macron planeja explicar na televisão as novas medidas contra a variante Delta, de acordo com o gabinete presidencial. Para todas as medidas sempre tem uma desculpa, uma explicação, mesmo que seja muito duvidosa. Por recomendação do Conselho Consultivo Científico, a exigência de vacinação poderia se aplicar a outros setores, além dos trabalhadores da saúde, até e incluindo todos os prestadores de serviços que correm um risco particular de infecção ou que podem representar um risco para outros. Quem define isso é novamente o governo, né? Logicamente. Quem representa um risco para os outros ou que também corre risco. As baixas taxas de vacinação, de acordo com o Conselho Consultivo, incluem 40% no atendimento a idosos na França. Mas apenas cerca da metade dos maiores de 60 anos ou de certos grupos de risco, como os jovens obessos, foram vacinados até o momento. Além disso, o Conselho Consultivo solicitou medidas mais rigorosas em áreas particularmente atingidas, inclusive durante a principal temporada de férias, em julho e agosto. Então, se preparem, porque aquela esperança de ter um verão gostoso, legal, liberal, está começando a se apertar novamente. As infecções estão novamente aumentando na área metropolitana de Paris, na Côte d'Azur e na Bretanha, entre outros lugares. Desde maio, a França havia gradualmente flexibilizado as exigências da corona. De noite para sábado, de ontem para hoje, as discotecas podem abrir novamente pela primeira vez em cerca de 16 meses, gente. 16 meses sem funcionamento. E agora podem reabrir. Entretanto, muitos permanecerão fechados por enquanto, devido às restrições. É lógico, né?
Porque eles vão pensar, gente, tem certas restrições para eu poder abrir, não adianta para mim, só traz despesa, só traz custos. Despejo? Me falta a palavra, né? Estou duvidando, né? Entretanto, muitos permanecerão fechados por enquanto, devido às restrições. É lógico, né? Obviamente. Que depois de 16 meses, gente, pensa bem, quem é que ainda pode funcionar? O pessoal que visita as discotecas deve apresentar um passaporte de saúde que fornece informações sobre uma vacinação, uma doença sobrevivente ou um teste de corona negativo. As salas não podem estar mais do que 70% cheias. Em troca, o uso de uma máscara é apenas recomendado. Muito estranho esse tudo, essa atividade, esse jeito de agir do governo, né, gente? Num lado, ele quer exigir a obrigação da vacinação para o setor de saúde, né? No outro lado, ele quer abrir discoteca e assim aumentar a aglomeração. Num lado, avisa que a variante Delta venha se espalhar muito. No outro lado, recomenda apenas o uso de máscara. Então, isso tudo não faz sentido, ao meu ver. Vocês concordam? Eu não entendo isso. A abertura das discotecas é controversa por causa da variação do Delta. Estamos muito vigilantes, assegurou o ministro da Saúde. Ele insinuou que um novo fechamento poderia ser iminente se o número de infecções aumentasse. Então, quem é que vai abrir uma discoteca se ele logo pode enfrentar novas restrições? É um absurdo, né, gente? A França atualmente conta com 67.564.000 habitantes. Atualmente, a incidência se encontra em 34,2. Se eu passo os números aqui, é uma loucura. 34,2. Até hoje faleceram 111.492 pessoas com o de Covid. A letalidade se encontra em 1,9%, gente. Gente, quem é que no passado tomou restrições desse tamanho com uma letalidade de menos de 2%? Até hoje, 51,66% foram vacinados com a primeira dose. Totalmente vacinados se encontram 34,80%. Mas agora eu venho para os números que eu falei no início do vídeo. Escutam só. Vocês podem até dar uma olhada também. Que se chama Bevölkerungsuhr. E aí vocês põem o país. Alemanha, França, né? O relógio da população do mundo. Aí vocês põem o país que vocês quiserem. Aí vocês podem pegar os dados. Vocês podem conferir que eu não estou tirando qualquer dado de qualquer lugar, né? 2019, na França, no ano todo, faleceram, pela página, 582.200 pessoas. 1.595 por dia. 2020, faleceram 580.298 pessoas. Ué, o quê? Faleceram praticamente 2.000 pessoas a menos do que 2019. Ué? Isso são 1.590 por dia. 2021, até dia 9/7, ontem, faleceram na França 303.973 pessoas. Isso são durante 198 dias. Dividindo, se encontra o número de falecidos de 1.608 por dia nesse ano. Quer dizer, a França, nos últimos 2 anos e meio,
teve uma média de falecidos diariamente de 1.600. Já foi antes da crise, assim, foi no meio, e agora que de repente a gente consiga sair dessa crise, também se encontra no mesmo. Né? Até ano passado, faleceram em média 5 pessoas a menos do que em 2019 por dia. Esse ano se encontra um pouco acima, 13 pessoas a mais, em média, comparando com 2019. Mas você sabe muito bem, eu acredito, que uma certa alta e baixa sempre vai ter no meio desses números. E nesses números a gente vê que não houve aquela onda que explodiu e que continuou por meses e meses. Gente, só acredito que com esses números posso ajudar vocês também, que estão curiosos para saber mais a respeito. Um grande obrigado a todos vocês. A gente se vê aqui novamente no nosso canal. Até mais, gente. Valeu!